Prontinho, prontinho. Sobre a nossa apostila desse bimestre, nós veremos justamente números complexos. Mas onde surgem os complexos? Todas as operações, funções, equações, todo o universo gerando os conjuntos numéricos se baseiam necessariamente até o conjunto dos números reais. Tá? Então, a gente fez uma estrutura, né? Vou pegar aqui a estrutura geral, olha só. O primeiro conjunto que surge, né, são os números naturais, que são os inteiros positivos e o zero. Ok? Logo após os conjuntos números inteiros, que são os inteiros positivos, os negativos e o zero. Né? O conjunto dos números racionais, né, são os inteiros positivos, os negativos e as divisões não exatas, positivas e negativas também. Tá? Só desativar aqui. Pronto. Maravilha. Pronto. Mas nota o seguinte, o que vai aparecendo aqui, o que vem aparecendo são as operações. Por exemplo, aqui no conjunto dos naturais, a gente diz que o conjunto dos naturais ele é fechado para as operações de adição e de multiplicação. Por quê? Somado dois números naturais, continua um número natural. Multiplicando dois números naturais, continua um número natural. Quando a gente faz, porventura, a subtração entre eles, a gente não tem essa garantia. Principalmente se o segundo número for maior que o primeiro. Por exemplo, 5 menos 10. O resultado é menos 5. Então ele deixa de ser natural. Então nem todo número que subtraído por ele mesmo, ele continua natural. Certo? Então esse conjunto ele é fechado para essas operações. Assim como... E essa nova operação da subtração, ela aparece nos inteiros. Porque a gente tem que a soma de dois inteiros continua um número inteiro, a multiplicação entre dois números inteiros continua um número inteiro. Não tem como, por exemplo, multiplicar dois números inteiros e dar um número quebrado. Não existe essa possibilidade. Se os dois números são inteiros, o resultado vai ser inteiro. Então, olha só, surge também a nova operação. Essa nova operação caracteriza um novo conjunto. É justamente a subtração de dois números inteiros continua um número inteiro. Em contrapartida, os números racionais surge uma nova característica, que é justamente a operação da divisão. Porque nem todo número que divide outro resulta no número inteiro para ser fechado para o conjunto dos números inteiros. Então, por isso que surgem os racionais. São todos aqueles números que são possíveis a sua racionalização. Como é que é esse? É div. Tá. Então, assim, a partir do momento que surge uma nova característica, vem surgindo uma nova operação, certo? E por vários séculos, né, alguns séculos, o número era discutido entre ser racional ou irracional. Ou ele vem de uma divisão, ou ele não vem de uma divisão. Então, aqui, necessariamente, surgem a radiciação de um elemento. Ou seja, o número quebrado
A gente pode até discutir isso hoje também. Identificar a diferença entre o número racional de um irracional. Né? Porque são conjuntos disjuntos, né? Que nem aqui no esqueminha, ó, os naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais, aliás, naturais dentro dos inteiros, inteiros dentro dos racionais. Os irracionais são um conjunto disjunto, né? E surgem então os reais, que é justamente para unir esses dois conjuntos que são separados. Né? Porque por muito tempo ficou discutindo o número irracional é o número quebrado, o número decimal. Ou ele vem de uma divisão ou vem de uma raiz. Como que diferencia? A gente pode até começar essa aula de hoje com isso, antes de falar sobre o número complexo. Como diferenciar os conjuntos racionais dos irracionais. Racionais, ele é representado pela letra Q, certo? Lembrando quociente, né? O resultado justamente de uma divisão. E os irracionais, pela letra I, ou seja, racionais que vêm de uma divisão e irracionais que não vêm de uma divisão. Certo? Como questionar isso aqui, né? A gente faz duas perguntas. Fazemos duas perguntas ao número, é isso mesmo. Vamos lá, vou abrir o Paint aqui. Vou brincar um pouquinho, né? A primeira pergunta é... São duas perguntas, agora qual que é a ordem? Se o número é infinito e se ele se repete. A primeira pergunta é se o número é infinito. Então, quais são as duas possíveis respostas para essa pergunta? Opa. As duas respostas possíveis. Quais são? Pode responder. Sim e não. Sim e não, exatamente. Sim e Ou é não. ou não é. Exato. Né? E para cada resposta dessa há uma reação. Né? Para cada uma resposta há uma reação. Deixa eu fazer o tracinho de novo. Pronto. Né? Se ele for infinito, ele ainda pode ser ou racional ou irracional. Por isso a necessidade da segunda pergunta. Agora, se não for infinito, ele é racional. Por exemplo, o número decimal. A gente está falando de números decimais aqui, tá?
por exemplo, 0,25. Ele pode ser representado como 25 sobre 100. Então, ou seja, se ele é finito, ele vem de uma divisão. Se ele tem fim, ele vem de uma divisão. Agora, se ele não é infinito, ele pode ser tanto racional ou irracional ainda. Tá, então aqui surge a segunda pergunta. A segunda pergunta é: o número se repete? Também há duas respostas para essa pergunta, né? Que também é justamente Sim ou não? sim ou não. Ah, tá, vou ter que aumentar aqui, ó. Só que a diferença agora é que se o número apresentar repetição, deixa eu apagar as respostas. Se ele apresentar repetição, ele vem de uma fração. São casos das dízimas periódicas. E se não apresentar repetição, ele é irracional. Esse é o esquema. Tá? O número é infinito? Sim e não. Se repetir, aliás, se ele é infinito, ele pode ser um dos dois. Se não, ele é direto racional. Agora, ele apresenta repetição? Se sim, ele é racional. Se não, ele é irracional. Alguns exemplos. É... 0, 0,66666. Infinito. Obrigatoriamente não. Ele é, no caso, racional. Por quê? Pois ele vem de uma fração. Ele vem de uma divisão. Esse número 0,666, ele pode ser representado por 6 dividido por 9. Tá? Simplificando isso aqui, é 2 terços, né? Divide todo mundo por 3. 6 por 3 é 2 e 9 por 3 é 3, né? Se a gente simplesmente agora faz a divisão, ó.
0,666, né? 2/3 também. É o mesmo valor. Simplificado. Então, se você consegue apresentar o número por uma fração, ele é racional. Se ele não apresentar repetição, eventualmente ele vem dos irracionais, né? Vem de uma raiz não exata. Ou alguns números especiais, né? Como o π, exponencial, número de Euler, né? Esses dois números estão na calculadora, inclusive, porque são constantes bastante utilizadas, né? O π para situações trigonométricas, né? Pode ver, ele dá muitas casas decimais e não apresenta repetição alguma em nenhum intervalo. Né? E a exponencial e, ela serve para generalizar qualquer função exponencial. Por exemplo, uma função 2 sobre 2 elevado a x, 10 elevado a x. Deixa eu mostrar no gráfico aqui. Ó. Porque justamente está o mesmo comportamento. Retangular, tá, ok. Não, tá certo. Aqui. O 2 elevado a x, a variável é uma potência, então isso caracteriza uma função exponencial. Certo. Ok. O que vai acontecer aqui, ó? Se eu simplesmente criar uma outra função que seja com essa base maior, por exemplo, 10, ela vai crescer muito mais rápido. Faz mais sentido, né? Porque 10 é maior que 2, ela vai crescer muito mais rápido. Mas ambas terão esse mesmo comportamento. Tá? E o mesmo se aplica a outras situações. Se eu simplesmente colocar 1,2 elevado a x, ela vai crescer mais lentamente. Vou mudar a cor aqui. Mas vai ter o mesmo comportamento. Ela só vai crescer mais lentamente, mas vai ter o mesmo comportamento. Então, essa e de x, a gente agora coloca e de x, ele vai entender como essa variável. E qualquer uma dessas três equações, essas três funções, podem ser representadas pela e de x. Ok? Porque justamente apresentam o mesmo comportamento. Então ela padroniza qualquer tipo de função exponencial. Então, por exemplo, para transformar a 10 elevado a x em e de x, ele vai ser incrementado algum valor no expoente. E vai ser, por exemplo, e elevado a 1,5x. Né? E vai obter o mesmo comportamento. Tá? Isso para o estudo de crescimento exponencial, como pesquisa, como decaimento de temperatura, várias aplicações químicas também, né? Podem ser representados como a e de x, né? Então, só explicando. E essa e de x tem o mesmo comportamento. Ela é um número infinito, no caso o e, né? Ela é infinita e não apresenta repetição, caracterizando, sim, um conjunto dos números irracionais. Tudo bem? E os números reais, ele surgiu como... O primeiro conceito dos números reais, ele surge como conjunto universo. Ou seja, ele une os dois conjuntos que estão separados. Então pode ver, ó, ele é só a união dos dois conjuntos. E é justamente todo o estudo do cálculo em si é baseado no conjunto dos números reais. Tá? Aí a gente chega no segundo questionamento da aula de hoje. Né? Aqui, ó, quando não tem, só para concluir aqui. Quando o número é finito, ele é racional. Porque ele pode ser representado por uma fração.
147,892 dividido por... São 5 zeros, 5 casas após a vírgula, então são 5 zeros. Pronto, ele pode ser representado por essa fração. Tá? Beleza, dito isso, onde surge o número complexo? Né? Onde habita esse número complexo? Uma das vias é justamente a raiz as raízes de grau par com argumento negativo. Tá? É aqui que surge o número complexo. Porque é chamado, o número complexo também é chamado de imaginário. Tá? E esse número complexo é chamado de I. Número complexo I. Tá? Mas onde surge? Vamos lá. Pois bem. A raiz quadrada de 25... Quais são os possíveis valores para essa solução? 5. 5. Dois números multiplicados entre si resulta em 25. E existem outros dois números que são iguais, que multiplicados entre si dá 25 também. Mais natural? Não. Mas é inteiro. Não sei, 4,5. Não, não. São dois números Não sei, iguais, né? professor. Lembra sempre o seguinte, que a raiz é quadrada, né? Ela é grau 2. Ela dá um valor positivo e um negativo. Menos 5 Não vezes sei, menos professor. 5 também dá 25. São iguais, não são? Porque faz jogo de sinal, fica Positivo, verdade. positivo. Então, isso aqui existe dentro dos reais. Cadê? Como é que Ô, faz? professor, tá tendo um barulho de fundo? Agora não estou ouvindo mais. Não? Ah, Não. tá. Se caso aparecer e atrapalhar, o senhor pede pra eu silenciar que eu silencio, tá? É que tem uma oficina aqui do lado. E Ah, eles estão tá. batendo ali. Não, mas tá tranquilo, viu? Tá tranquilo. Símbolo de letra não, letras gregas também não. Acho que é operadores. É aquele esão grande. Não é esse de pertence, não. Relação de negação, não. Escritas, não. Geometria, não. É esse aqui, ó. Esse aqui. Existes. Então, raiz de 25 existe nos números naturais. Ah, pode ser o pertence também. Pode ser o pertence. E agora? Na raiz de menos 25.
existem dois números iguais que multiplicados entre si resultam em menos 25? Não, né? Iguais, não. Iguais Teria que não. ser sinais diferentes. Exatamente. Se é sinal diferente, não são iguais. Né? Ah, tá. Deixa eu tirar da equação. Não existem. Mas esse não existe é no conjunto dos números reais. Certo? Aqui que não existe. Ok? Aqui. Não existe aqui. Portanto, acho que é not in. Não pertence. É menos 25. Não pertence aos reais. Mas a pergunta. E agora? E agora? É aqui que surge a variável complexa. Variável complexa aí. Tá. Entendendo que a raiz de 20 menos 25 pode ser o produto entre entre duas raízes, a de 25 e a raiz de menos 1. Ah, eu tô... Certo? Entendendo assim, que a raiz de menos 25 é a raiz de 25 vezes a raiz de menos 1. Certo? Vou colocar mais ou menos aqui. Que é a raiz quadrada dá dois valores, positivo e negativo. Ok? Essa raiz de menos 1 é o nosso i. Ok? Isso é a nossa variável complexa. É justamente a raiz de menos 1. Raiz quadrada de menos 1. Tá? É aqui que surge. Então, como é que resolve isso? Essa raiz de menos 1 é chamada de i. Aí a gente simplesmente resolve ela. Raiz de 25 é 5, então é mais ou menos 5i. Ou seja, mais 5i ou menos 5i. É o resultado da raiz de menos 25. 5i ou menos 5i. Tá bom? Então aqui surge necessariamente a variável complexa. Tá bom? Variável complexa i. Muito bem.